passou, né? A gente ficou falando. Abre no livro de Juízes. Não vou ler, porque senão vai ser uma leitura muito longa. Mas vamos explicar o que estava acontecendo. O povo de Israel estava sendo dominado pelo povo de Midian, os midianitas. Começa aí o versículo falando que, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e eles fizeram esconderijos nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas fizeram plantações, os midianitas, amalequitas, outros povos, atacavam eles, acabavam tudo. Aí em versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um raio e matou todos eles, amém? Deus enviou quem? Deus enviou o quê? Fala aí, vocês estão lendo aí, está na Bíblia aí, o que Deus enviou? Um profeta. Você vai olhar para aquela do seu lado e falar assim, quando tudo vai mal, Deus vai falar com você. Deus vai usar alguém para falar com você. E Deus enviou um profeta. O profeta falou lá que Deus tirou do Egito e eles foram adorar os deuses. Aí no versículo 11, o anjo do Senhor veio e se sentou sobre a grande árvore de Ofra que pertencia. Juízes 6. Juízes 6. Aí no versículo 11, diz que o anjo veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra. Eu estava usando o exemplo semana passada, né? Imagina Gideão, eu sou Gideão, estou trabalhando lá, escondido dos midianitas para não ser morto, para não ser roubado, para não ser, sei lá. E eu estou lá escondido dentro da caverna. Estou lá fora escondido. Aí aparece um anjo, Mateus é o anjo do Senhor. Imagina você está fazendo as suas coisas durante o dia e aparece um anjo. Você está com medo, você está acuado, com medo de morrer e aparece o anjo. Imagina a cabeça de Gideão, medroso, aparece um anjo. E o anjo, ao invés de falar para o Gideão assim, e aí, beleza? Como é que você está? E aí, tem WhatsApp? Não, o anjo chega para Gideão e fala assim, Deus está com você, poderoso guerreiro. Gideão fica se perguntando, caramba, que parada é essa? Eu, poderoso guerreiro, eu estou morrendo de medo aqui, e ele fala, Deus está comigo, poderoso guerreiro. Aí Gideão já começa o mimimi. Gideão já começa, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde é que estão suas maravilhas, não sei o que lá? Aí Deus ouve o mimimi de Gideão e fala assim, olha, com a força que você tem, vai lá libertar Israel do povo de Midian. Não sou eu que estou enviando? Aí Gideão continua o mimimi, Senhor, como eu posso libertar Israel? Eu sou menor, menos importante, sou da minha família pequena. E Deus fala para ele, eu estarei com você, você vai derrotar todo mundo. E Gideão prossegue. Senhor, eu quero um sinal. Aí Deus dá um sinal para ele. Senhor, eu quero mais um sinal. Não sei o que. Fica aquele negócio todo, aquela enrolação toda de Gideão. Aí chega no versículo 26. Pula lá no versículo 26. Juízes 6, 26. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Depois faça um altar ao Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Vamos parar aí, depois a gente continua. Nós vivemos num mundo que está em crise. Você tem acompanhado a política, você tem acompanhado os noticiários, quem tem acompanhado? Você viu num mundo que está em crise. O Brasil não está numa crise política, o mundo não está numa crise política, mas uma crise moral. Porque a corrupção não é de um partido, é do homem. Nós somos corruptos. Às vezes você vê pessoas que estão reclamando sobre corrupção, mas são as mesmas pessoas que às vezes dão o cartão dela do time para outro ir no lugar. São as mesmas pessoas que tentam tomar uma vantagem de alguma coisa para se dar bem. Que tenta passar o outro para trás pensando, não tem problema eu não pagar a cantina, eu não pagar a coxinha. Não tem problema eu ficar devendo o retiro. Não tem problema eu deixar a camisa do APT bonita que eu vou comprar e eu não pagar. Porque todo mundo faz isso. Não tem problema eu levar uma vantagem de alguma forma, porque todo mundo faz. A gente vive num mundo que está nessa crise moral. Nós estamos aqui nessa noite felizes, vê que nós está feliz. Nós estamos alegres. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. A gente acha que todo mundo está alegre. Mas no fundo do coração deles está faltando alguma coisa.
No fundo do coração dele está faltando. Coisas que você pode experimentar aqui dentro. Recentemente, há um tempo atrás, eu falei isso semana passada, uma pessoa dizer assim, a sua geração já perdeu o que ela tinha que viver. Eu falei, não, a minha geração vai viver coisas maravilhosas, você crê nisso? Nossa geração vai viver coisas, buscar isso, e o título dessa mensagem foi a revolução de santidade. A revolução que o mundo precisa, que a igreja tem que fazer, não é segurar uma placa e dizer, marcha para Jesus. A revolução que a gente precisa fazer não é ficar batendo palma e postar versículos na internet, fazer um congresso. A revolução que nós temos que fazer é todo dia, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, viver uma vida de santidade. Porque no mundo que vive nessa crise moral, aqueles que Deus vai levantar têm uma vida santa e comprometida com Ele. É muito mais, porque a gente é jovem, a gente pensa assim, quais são os pecados do jovem? Eu não bebo, eu não fumo, eu não transo, então eu não estou cometendo nenhum pecado. A gente acha que esses são os pecados dos jovens. E a gente fala mal dos outros. E a gente mente para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso amigo, para o nosso namorado, para a nossa namorada. A gente guarda sentimentos ruins, a gente é amargurado dentro do nosso coração. A gente não perdoa. Às vezes as pessoas pedem perdão para a gente fica orgulhoso. Tá vendo? Vai rastejar diante de mim. Eu não vou perdoar, raça de víboras. A gente não perdoa. A gente não ama. E o mundo precisa daquilo que nós temos dentro de nós. O mundo precisa de uma revolução de santidade. A gente vê nesse texto que Deus está levantando Gideão, porque o povo estava deixando de adorar a Deus e começando a adorar a Baal. Você sabe o que significa Baal? Não é uma sigla B, bobo, A, Zé Mané, não. Baal representa o Deus do mundo. Baal representa a adoração dos prazeres desse mundo. Se você for ver na história os deuses de cada povo, você vê que Baal representa essa figura central num sistema totalmente anti-Deus. Enquanto Deus fala, olha, vocês têm que ser santos, o sistema Baal, podemos dizer assim, prega, você tem que fazer aquilo que é do seu prazer, o hedonismo. Você tem que fazer, se você quer, vai lá e faz. Não tem problema você entrar nesse site. Não tem problema você falar esse tipo de coisa. Não tem problema você falar mal de um, você falar mal de outro. Porque às vezes você tem que descarregar. Às vezes a psicologia age muito assim, voltada para o nosso eu. E a gente esquece de não dar uma satisfação para Deus, podemos dizer assim, de você ser submisso a Deus. Você tem que ser submisso às suas vontades, aos seus desejos. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, vá, seja feliz. A gente vê na Bíblia aí, Paulo, no livro de Atos, se não me engano, Atos 15, falando lá com os epicureus e com os estoicos sobre essas coisas. A gente fala muito, usa muito uma expressão de um filme antigo, não sei se você já viu Sociedade dos Poetas Mortos, quem já viu esse filme? Eu gosto muito desse filme. E tem uma expressão muito famosa em latim, você sabe qual é? Carpe diem, que é aproveite o dia. E essa é uma filosofia dos estoicos. Você tem que aproveitar o dia. Você não sabe se amanhã você vai morrer, vai passar na rua, ou vai vir um caminhão, vai levar você para longe. Se você vai tropeçar em casa, no chuveiro, você não sabe. Então você tem que aproveitar a cada momento. Você tem que aproveitar a cada segundo, porque você tem que buscar o prazer. A busca do prazer. O ser humano vai entrar no mundo das drogas e cada vez busca uma droga mais pesada, porque ele está na busca do prazer. Às vezes as aventuras sexuais cada vez são mais intensas, porque ele está sempre numa busca insaciável do prazer. Você já reparou isso? Ninguém se contenta. O cara vai beber, vai usar drogas, ele não fala assim, só quero um pouquinho hoje. Não, ele vai sempre buscando mais. O cara começa com uma droga leve e ele vai cada vez entrando em alguma coisa mais pesada. Ele começa a beber um pouquinho e cada vez ele vai entrando mais. O cara começa a ver, não, eu vou ver um sitezinho, vou ver uma mulherzinha, vou ver um rapazinho aqui. E cada vez ele vai se mergulhando cada vez mais, porque o ser humano vive nessa busca incessante do prazer. A gente cada vez quer mais prazer. É mais prazer. E o prazer que a gente deveria encontrar em Deus, nós temos buscado em Baal, nas coisas desse mundo. Não importa o que está à sua volta, quando Deus está com você, ninguém poderá ser contra você. Amém? Você crê nisso? Que nós somos chamados para construir altares. No versículo 24 e 25, você tem que ficar ligado. Deus aparece a ele e fala assim, Gideão,
Gideão. Eu quero que seja construído um altar. Nós temos que ser construtores de altares. Se você parar para pensar na sua vida, o que você tem construído até hoje, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, nos seus hábitos, o que você tem construído? Nós temos que ser construtores de altares. Mas antes dele construir o altar para Deus, ele tinha que destruir o altar de Baal. E a gente ficou um pouco nisso semana passada. Altares de Baal que todos nós temos em nossas vidas que têm que ser destruídos. Não significa uma estátua, a gente pega logo algo sombrio, com chifres, asas, um bode, o Baal dentro do meu coração. Não é isso. Às vezes é um prazer que você tem e não agrada a Deus. É um altar de Baal que tem que ser destruído. Pode ser falar mal dos outros. Pode ser pornografia. Pode ser a mentira. Pode ser a inveja, o ciúme. Altares de Baal que nós temos dentro do nosso coração que precisam ser destruídos. Deus não chega para Gideão e fala assim, Gideão, pega o altar de Baal aqui e guarda lá no almoxarifado da igreja, lá no cantinho, para ninguém mexer. Ou então fala, olha só, deixa ali no canto, constrói um do lado, bar bonito, para que todo mundo, quando passar, olhe, ali está Baal, um altar de 3 metros de altura, e ali está um altar de 10 metros para Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande. Deus não fala isso para Gideão. Deus chega para Gideão e fala assim, olha só, despedaça o altar de Baal, não deixa sobrar um pedacinho, quebra tudo. E o que acontece na nossa vida, se a gente for botar nesse exemplo mais prático, mais assim, diário nosso? Todos nós temos coisas que têm que ser destruídas. Quem levanta a mão aí comigo? Todos nós temos. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente não destrói esse hábito. A gente não destrói esse pecado. A gente coloca no canto. A gente guarda num cantinho do nosso coração. A gente deixa lá dentro. E até constrói um altar. A gente levanta as mãos na igreja. A gente vem à frente para que orem por nós. A gente se batiza. A gente posta um versículo no Facebook. A gente faz o Facebook novo. A gente faz um monte de coisa para dizer que está construindo um altar novo ao Senhor. Quando o que Deus quer é o seu coração. Quando o que Deus quer é que você abra espaço totalmente para que Ele possa entrar em você. Deus não quer entrar apenas em um espaço pequeno da sua vida. Deus não quer entrar nos fundos da sua vida, na sua casa. Tem uma chave aí, não tem, Mateus? Pega aí para mim. Aí do lado, não tem? Joga aí para mim. Jefferson. Olha só, bobão ele. Deus não quer a chave 1. Vamos dizer que a chave 1 são os meus sentimentos. Então eu falo assim, Deus, eu estou com um problema aqui. Espera aí. Estou numa situação difícil, estou passando um perrengue. Então olha só. Toma a chave 1 dos meus sentimentos. Toma aí, eu ofereço a chave 1 dos meus sentimentos. Mas porque a chave 2, a chave 3, vamos dizer que são as nossas amizades. Chave 2 é o nosso estudo. Essa aqui, essa chave 4 é o nosso ministério, nossos sentimentos, nossa mente, tudo isso. A gente fala assim, Deus, isso aqui eu sei cuidar, eu consigo cuidar. Então isso aqui eu não preciso destruir, não preciso entregar a ti, isso aqui eu posso cuidar. A gente passa por um perrengue, a gente passa por uma dificuldade. Aí você tirou nota baixa na faculdade. Quem já tirou nota baixa na faculdade? Aí você fala, Deus, olha só, estou passando uma situação difícil aqui, um perrengue. Essa chave aqui é da minha faculdade, toma conta aí, dá o dom da revelação, que eu saiba todas as respostas, tá? Abra a minha mente, você nunca é tão crente como semana de prova. Aí você passa ali, você passa e dá aquela chave para Deus. Fala, Deus, toma conta ali, toma aqui. Aí você tirou nota boa, glória a Deus. Valeu, Deus, brigadão, é nóis. Aí você pega de volta essa chave e coloca de volta, depois eu coloco de volta. Vou botar no bolso, senão eu vou esquecer. Aí você coloca de volta. Aí depois você fala, Deus, eu estou querendo ser usado por ti. Quem quer ser usado por Deus aí? Só que o João me chamou para pregar. Eu estou despreparado para ministrar louvor. Então, olha só, tem a chave 2 aqui, que é meu ministério. Toma essa chave aqui, toma conta aí. Aí Deus usa você. Maravilhoso. A gente ressuscita. Maravilhoso. Aí você é usado por Deus. Aí está ali a chave. Aí você, depois disso, você fala, mas Deus, olha só, eu já aprendi. Já li um livro sobre teologia, já peguei os macetes, já sei como é que faz as coisas. Vou guardar de novo essa chave,
porque eu sei tomar conta da minha vida. Você está entendendo qual é a da parada? Tá? Você está viajando aí achando que eu sou doente. As duas coisas. Olha só, o que eu estou querendo falar para você? Que tem chaves no nosso coração que a gente não entrega a Deus. Você fala assim, eu quero entregar minha vida a Deus, eu entrego tudo que sou a Ti. Mas você faz restrições. Tem coisas na sua vida, pecados que você quer negociar com Deus. Deus, olha só, eu vou entregar meus sonhos, meu futuro, eu vou trabalhar na igreja, no congresso, sei lá, mas nisso aqui não toca não. Isso aqui eu sei lidar, isso aqui eu sei tomar conta, isso aqui eu sei fazer. São os altares que a gente deixa guardado. Não é a imagem apenas do altar, você pode lembrar da imagem da chave. A gente não entrega totalmente as chaves para Deus da nossa vida. Porque quando a gente entrega todas as chaves da nossa vida para Deus, a gente está falando, Deus, você pode tomar conta dos meus hábitos que têm que ser abandonados. Quem tem hábitos que têm que ser abandonados? Nós temos hábitos. Todos nós, às vezes, a gente tem que resistir à tentação para não falar mal de alguém. A gente tem que resistir à tentação para não ver pornografia, para não ver o outro se dando mal, para não ver coisas que desagradam a Deus. Eu não quero ser o quadradão aqui não, mas tem filmes de terror, séries, desenhos que a gente não precisa estar vendo, gente. Coisas que a gente não precisa ver. Lá em Levítico tem um versículo, não porei coisas mais diante dos meus olhos. No lugar de cristão não é vendo Big Brother. Não é vendo programas com imoralidade, porque essas coisas vão entrando na nossa vida. A gente tem que se incomodar com isso. A gente tem que querer viver uma vida de santidade. Gideão sabia que ele não podia negociar com Deus. A santidade é inegociável. Nossa vida com Deus tem que ser inegociável. Sentimentos que nós temos que destruir do nosso coração, de mágoas. Coisas que você nem sabe nem por que brigou. Há 10 anos atrás, você não fala com a tia-avó, porque ela botou azeitona no seu empadão. Passas no arroz no Natal. Ela botou passas no arroz no Natal, então você está brigado com essa, nem sabe mais o que é. E a gente tem que perdoar. Tem que destruir esses altares. Tem que destruir altares. Quantas das vezes, a gente está falando bem sério aqui, quantas das vezes jovens têm tendências às vezes ao homossexualismo porque foram abusados sexualmente quando eram mais novos, porque não tiveram uma figura masculina presente no seu dia a dia. E são altares que têm que ser destruídos. Quantas das vezes se sentem tão inferiores porque ouviram a vida toda que eles não são ninguém e você começou a acreditar nisso? Complexos dentro do nosso coração que têm que ser destruídos. A palavra diz que mesmo que pai e mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. E não existe nada melhor do que para uma pessoa do que ela ser acolhida por Deus. Existem histórias que têm que chegar ao fim. Olha o que está do seu lado e fala, tem histórias que têm que chegar ao fim. Há muito tempo atrás, eu me lembro que a gente pregou aqui, muito tempo mesmo. Nem lembro quando foi, mas tem muito tempo. E uma das coisas que a gente falou foi que todo fim é o começo de alguma coisa nova. Quando você termina o ensino médio, você vai entrar onde? Na faculdade. Se você acha que a alfabetização é a coisa mais legal do mundo, ficar comendo cola, sujando com giz de cera. Mateus comia muito giz de cera e cola quando era da Alfa, esse jardim. Mas um dia ele teve que ir lá para a primeira série, segunda série. Aí um dia ele acabou o ensino fundamental, aquela vida boa, foi para o ensino médio. Aí quando você chega no ensino médio, terceiro ano, você tem que estudar, porque é uma fase, é a etapa. E todo fim é o começo de alguma coisa nova. Antes eu reclamava do ensino médio, hoje eu sonho com o salesiano. Eu lembro do salesiano, acho que às vezes eu sonho que a igreja é lá no colégio salesiano, que a faculdade é no salesiano, que eu estou na aula, que deixaram eu voltar para a escola. Já viu aquele filme Billy Madison, o herdeiro bobalhão? Não sei se vocês já viram, né? Que o cara tem que voltar para a escola com 30 anos de idade. Então, às vezes eu me esqueço, fico pensando nisso, caramba, como deve ser legal. Mas a nossa vida é feita de etapas. Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, e agora eu sou homem e começo a fazer as coisas, deixei as coisas de menino e começo a fazer as coisas de um homem. Nossa vida é cheia de etapas. Todo fim é o começo de uma coisa nova. Você ouve uma música, você tem um CD, acaba uma música no CD, porque tem que começar a outra. Acaba um dia para que venha o outro dia. Todo fim é o nascimento de uma coisa nova. Então tem histórias na nossa vida que tem que chegar ao fim. Vícios nossos que têm que ser destruídos. De novo, se liga em mim. Vícios nossos que têm que ser
destruídos. Se você parar por 10 segundos, para por 10 segundos e comece a pensar hábitos constantes que você tem, vícios, pode ser coisa boa. Eu tenho mania de andar sempre do lado esquerdo quando estou andando com alguém. Então, pensa nisso, coisas que tem que ser destruídas. Tem coisa que não é, mas hábitos seus, pecados que tem que ser destruídos. Está pensando? Quem lembrou mais de 5, pelo menos? Só eu. Hábitos que tem que ser destruídos na nossa vida, que tem que acabar. Porque eu estava conversando com um pastor há um tempo atrás, e ele usou um exemplo muito legal. Ele falou assim, nós somos um barquinho, e nós caminhamos naquele propósito de Deus. E às vezes existem hábitos, pessoas, sentimentos na nossa vida que são uma âncora, que nos deixam ali parados. Você não perde tudo que você conquistou até hoje. Você não perde o tanto que você já nadou, que você já caminhou ao longo do tempo. Mas você fica ali parado. Você fica ali ancorado. Perdeu, já era. Você fica ali, parado. E o tempo passa, as outras pessoas estão navegando no propósito. As ondas vêm, tudo isso vem, e você está ali, parado, ancorado. São vícios que nos destroem, vícios que têm que ser destruídos. São pessoas que nos deixam estagnados. Uma vez eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, João, eu fiquei feliz porque eu entrei nesse curso e todo mundo falou que eu não ia conseguir e você me motivou, você foi um encorajador. E depois desse dia, eu sempre tento assim, às vezes o cara fala assim, pô, vou fazer curso de origami. E eu tento motivar o cara, você vai ser o melhor origamista, sei lá, origameiro, não sei, do mundo. Mas a gente tem que ser motivador. Tem gente que fala assim, eu vou entrar na aula de guitarra. Guitarra, cara? Mateus tocando guitarra? Eu vou entrar na aula de bateria. Uma bateria, eu vou estudar francês. Francês, o idiota tem que estudar inglês. Tem gente que é mala. Tem gente que é chata, que vai sempre te desmotivar. Tem gente que vai estar sempre te jogando para baixo. Vai estar sempre roubando o propósito de Deus, que Deus tem para a sua vida. Há um tempo atrás coloquei lá no Facebook, no WhatsApp do APT. Você conhece a história de Adão e Eva? Quem conhece a história de Adão e Eva no jardim, que veio a serpente? O diabo coloca várias serpentinhas para colocar mentiras na nossa vida. Porque se o propósito de Deus para Adão e Eva era que eles cuidassem do jardim, o diabo vai colocar mentiras para te tirar de dentro do jardim de qualquer forma. Para te roubar, para roubar sua alegria, para roubar seu entusiasmo, para roubar sua santidade. Tem hábitos, pessoas, histórias, sentimentos que têm que ser destruídos, porque nós temos que construir altares dentro do nosso coração. Altares agradáveis a Deus. Aquele que mentia, que fale a verdade. Aquele que falava palavrão, que fale coisas santas e edificantes. Aqueles que tinham condutas impuras, que tenha uma atitude pura para com o próximo. O nosso erro é transferir responsabilidade. Desde pequeno, eu estudava no Salesiano e tinha matéria que eu sabia que a professora ia colocar para fora de sala. E ela uma vez falou assim, quem for na lixeira levantar para ir no banheiro, que nossa sala todo mundo estava toda hora na lixeira, só para implicar com ela. Eu levantei e fui na lixeira, porque eu sabia que ia ser colocado para fora de sala. Fui lá. Todo garotão. E ela, vai para fora de sala, não sei o quê. Outra vez, uma professora nossa, Tereza, de física, Luciano teve aula com ela. Beth também, Beth era da nossa sala nessa época. Aí, a professora, tadinha, ela tinha idade, ela digitando, escrevendo no quadro. Ela toda sensível e tal. Aí, eu e mais um garoto combinamos na sala, todo mundo de fechar o livro junto. Aí foi, tava todo mundo naquele silêncio. Aí ninguém vai fazer isso no colégio. Aquele silêncio, de repente, pum! Aí eu lembro até hoje do quadro. Aí ela se apoiando assim. E todo mundo ficou na moral, todo mundo ficou assim. E eu e mais um garoto rindo pra caramba. Ela, sai da minha frente, eu não quero ver mais vocês aqui. Não quero ver mais vocês aqui. Na faculdade a gente zoava. Tinha uma menina na minha sala, Patrícia Águia. Toda vez na chamada que chamavam ela, eu e mais um camarada nosso, a gente... Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a professora ia brigar comigo, sabe o que eu fazia? Professora, fui eu não, foi ele, ó. Você já fez isso no colégio?
Com a sua mãe? Você tem irmão? Pô, quantas vezes eu fiz alguma coisa e joguei a culpa em Davi? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente quebrou alguma coisa aqui e jogou a culpa no Mateus? Nem sempre, né, Mateus? Você já quebrou muita coisa. Mas o nosso erro é que a gente transfere a responsabilidade. A gente joga a culpa no outro. Um casal de namorados vai e tem uma relação. A culpa, o cara vai contar. A culpa não foi dele. Não. Já teve um caso assim na igreja. 2. Que a pessoa chega e fala, mas ela veio por cima de mim, não sei o quê. Caraca, a culpa nunca é nossa. A gente fala do outro. Não, mas eu só ouvi. Não, eu não passei para ninguém na realidade. Poucas vezes na nossa vida a gente chega para alguém e pede perdão e assume que o erro é nosso. Não é verdade? Vamos ser bem sinceros. Quantas vezes você chegou e falou assim, fui eu que fiz isso. E você assumir e falar assim, olha, a culpa foi minha. A responsabilidade foi minha. Me lembro quando eu era pequeno, não sei se você já veio aqui na igreja, antes da obra de ampliação. Tinha uma escada parecida com essa que tem aqui, só que ela fazia assim, né? Aí tinha um andarzinho e subia. E com essas madeirinhas assim, furadinhas, não sei o nome disso, tá bom. E eu devia ter uns 13, 14 anos, eu queria tocar bateria no louvor, e tinha uns 3, 4 bateristas, e eu vim no ensaio, todo bobo, sou baterista, toco pra caramba, E meu pai não me botou pra tocar, o líder não botou pra tocar, e eu cheguei lá atrás, e fui, quebrei, já chutei o negócio, pá, todo mundo veio correndo. O que aconteceu? Quebrou. E eu fiquei negando que só tinha eu. No casamento do Adail, eu lembro que estava eu, Davi e Vitinho. E Davi, rebelde, pegou uma cadeira de plástico, deu um bicão para longe e quebrou. Meu pai viu. Davi, por que você fez isso? Não fui eu, estava quebrada. A gente joga sempre a culpa dos outros. É difícil o ser humano assumir a culpa. Não precisamos ficar só hoje nisso. Adão e Eva foi a mesma coisa. Eva, Deus fala com Adão, a culpa é da Eva. Aí Deus fala com a Eva, Adão fala com Eva, a culpa é da serpente. E a transferência de culpa. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que destruir os altares de Baal que existem dentro dos nossos corações. Dentro das nossas vidas existem altares. Sendo prático, pare de mentir e comece a falar a verdade. Quem vai falar amém? Amém. Pare de odiar e comece a amar o próximo. Você vai ter a lista. Pare de falar besteira, comece a falar coisas que edificam. Pare de ficar conversando besteira. Esses dias a gente foi na academia lá, malhando, você vê que a gente está forte. Pô, a gente teve uma conversa. É sério, pô, não estamos? Espiritualmente também. A gente estava conversando lá, a gente ficou falando das coisas do reino de Deus, eu fiquei lá conversando com o Juan, a gente ficou um tempão conversando sobre isso. É bom a gente falar coisas que edificam. É bom você sentar com alguém. Eu falo com o pessoal aquela vez lá naquele passeio lá. Não fiquei jogando bola, estava conversando com o pessoal, estava a Natália, Júlia, Simone, a gente conversando, coisas do reino de Deus. Como é bom. A gente tem que começar a falar coisas que nos edificam. Às vezes a gente tem pensamentos impuros. Parar com isso e alimentar pensamentos puros. Começar a pensar nas coisas de Deus. Começar a trazer mais as coisas de Deus para a nossa vida. Como é que eu vou trazer mais as coisas de Deus para a minha vida? Vou ficar no ônibus, na barca? Não, mas começa a pensar. Você lembra do que eu preguei, do que o pastor pregou, do que o Abner falou na escola bíblica, do que o Davi falou, de um versículo que você leu? Comece a meditar nisso. Comece a colocar essas coisas na sua mente. Lá em Colossenses, Paulo fala, mantenha o pensamento nas coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado. Comece a pensar nas coisas de Deus. Despedace altares. Você sabe que tem altares que têm que ser despedaçados? Quem sabe disso? Você sabe que tem hábitos que têm que ser destruídos na sua vida. Você sabe que tem sentimentos que têm que parar. Você sabe que tem histórias que têm que acabar. Porque só assim Deus pode começar alguma coisa nova. A palavra de Deus é completa. Se a gente compra uma casa, quem lembra dessa casa aqui? Quando a igreja comprou. Estava acabada, podre. Eu me lembro que tinha uma parede ali que eu e Davidson, a gente empurrou a parede. Caiu. E antes da igreja comprar, aqui do lado, foram os vigias, né? Eu e Caio pulamos o muro aqui, entramos lá, lembra, Caio? Tem um vídeo, né? Do celular, a gente pulou lá, a gente até botou aqui, tipo assim, somos bandidagem. Não foi?
A gente devia ter, foi 7, 8 anos atrás, a gente pulou aqui. Quando a igreja comprou isso aqui, a gente teve que derrubar coisas que não prestavam para a gente poder construir. Porque às vezes a gente quer construir algo em cima de uma coisa que não vai. A Bíblia mesmo fala, se você não construir sua casa sobre areia. Tem a música, né? Não, construa sua casa. Vamos lá? Na areia. Acompanha aí se isso é bom. Não, construa na areia do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível. Que na tempestade já vai derrubar. Pom, acabou. É impressionante como a palavra de Deus é fascinante. E ela é completa. Olha o que Deus fala para Gideão. Destrua. Quando não tiver nada, construa. Pare de fazer isso. Quando você não estiver mais fazendo, comece a fazer algo diferente. Eu assisti uma mensagem há um tempo atrás, que o título da mensagem era isso. Depois você procura até no YouTube, você pode procurar lá. Fazer é um mandamento. Deus não manda a gente não odiar o nosso próximo. Deus manda a gente amar o próximo. Deus não tem uma agenda negativa. Você não pode odiar, você não pode falar mal. Pelo contrário, Deus sempre falou, fale bem, ame, seja puro. Deus sempre falou as coisas positivas de viver para Deus. E Deus está falando aí, construa um altar. Você precisa construir um altar. Você precisa construir um altar. Porque Deus não é um Deus de destruição. Deus é um Deus que edifica. Edifica. Tem uma música muito antiga mesmo, que é assim, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Nós temos que construir esse templo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Nós temos que ser um templo agradável a Deus, onde Deus seja adorado na nossa vida, dia e noite, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, em todos os lugares, na praia, na montanha, em Paris ou em Campo Grande, em todos os lugares. Tem que ser adorado na nossa vida, porque Deus é um Deus de edificação. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas param na metade, acham que Deus só quer que a gente destrua tudo. Acha que Deus é um Deus de sair chutando, arrombando as portas. Quebra tudo aí. Quebra tudo aí. Despedaça tudo. Faz aí, aconteça, joga tudo fora, expulsa os demônios, chuta as capetas. Não. Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus que nos manda construir altares. E para isso é preciso construir novos hábitos. Coisa que a gente já falou, que vai colocar preso aqui. Oração, leitura bíblica e santidade. Oração, leitura bíblica e santidade. Você, semana que vem, o pastor vai estar falando disso. Mas se você for examinar a si mesmo, talvez você fale assim, eu não estou num bom momento na minha vida. Não precisa levantar a sua mão. Aí você para e pensa assim, eu tenho orado. Eu tenho lido a palavra de Deus. Eu tenho buscado a Deus verdadeiramente, ou eu só estou reclamando de Deus, resmungando. Isso é chato, Deus, eu queria isso, queria aquilo. Quando a gente busca a Deus, a gente sente Ele presente na nossa vida. Há pouco tempo atrás eu falei de uma experiência que eu tive com Deus, de uma situação difícil, que eu me tranquei no quarto, falei, Deus, eu não saio desse quarto enquanto o Senhor não falar comigo. Não fiquei de joelho, eu fiquei sentado na cama, falando para Deus como se eu estivesse falando com Ele assim, na minha frente. Eu senti a presença de Deus de uma forma tão grande, tão intensa e tão simples. A gente acha que para Deus estar presente no culto tem que estar todo mundo gritando, todo mundo debaixo da cadeira, ou pulando, berrando, cantando. Fogo, fogo. Fogo não está falando Botafogo, não. Mas vai ser fogo de Deus vendo, vai chover, vai chover. A gente coloca, tem que ser sempre o culto do retiro, que está todo mundo lá. A gente engessa Deus, a gente bota Deus tem que estar assim. Quando são experiências pequenas que nos levam para mais perto de Deus. Quanto mais eu tenho conhecido a Deus, eu tenho percebido que quando eu peco, não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que me afasto de Deus. Porque eu sendo pecador, não merecendo, Deus veio e se aproximou de mim. Estava pregando isso no congresso. Quando Jesus passa naquele tanque em Betesda, e aquele aleijado, sem ter nada, Deus pergunta para ele assim, você quer ser curado? E ao invés de ele dizer, sim, Senhor, eu quero ser curado, ele começa a reclamar.
A iniciativa sempre foi de Jesus. A iniciativa sempre foi de Deus. Foi Deus que se aproximou de nós. Deus que veio até nós. Deus que nos abraçou. Deus que nos amou. Deus que nos acolheu mesmo nós sendo pecadores e não merecendo. Ele que nos amou. E o pecado faz com que eu me afaste de Deus. Eu vire as costas para Deus e fale, Deus, todo pecado é isso. Todo pecado é você dizendo para Deus, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu posso fazer. Eu posso tomar conta da minha vida. E para a gente terminar, daqui a pouco eu vou estar falando até meia-noite. Versículo, deixa eu procurar aqui, porque eu anotei errado ali. Versículo 28, 27. Gideão chamou 10 dos seus homens e fez como o Senhor ordenou, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, estava demolido o altar de Baal com poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão. E os homens da cidade disseram a Joás, o pai de Gideão, né? Traga seu filho para fora, porque ele vai morrer, que ele destruiu o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava do seu lado. E Joás falou, vocês vão defender a casa de Baal, estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto, porque se Baal fosse um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. E por isso, naquele dia, começaram a chamar Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois ele derrubou o seu altar. Deus procura uma geração de Jerubaals. Eu e você temos que ser Jerubaals. As pessoas têm que olhar para a gente na nossa faculdade e ver que a nossa faculdade não é mais a mesma depois que a gente entrou. A nossa sala não é mais a mesma depois que a gente entrou. A gente tem conversado muito sobre isso. Ontem eu tive a oportunidade de almoçar com um cara louco. Vocês conhecem o Henrico? Maluco. Eu, ele e Rafael. E a gente riu, a gente brincou, a gente se divertiu, a gente conversou muita coisa séria sobre o reino de Deus. E a gente conversou algo que eu sempre tenho conversado com Davi. Nossa geração de cristãos perdeu a ousadia na oração. Perdeu a ousadia. Sabe por quê? Porque alguém fica doente e normalmente as pessoas oram assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, procura um médico. Quem já ouviu essa oração? Ah, você bota uma causa diante de Deus e o homem normalmente sempre coloca um jeitinho. Né? Nós colocamos um jeitinho. Olha só, confia em Deus, mas faz isso aqui. Dá um jeitinho. Toma um remédio. Toma não sei o que lá. E a gente não tem orado com a autoridade de Deus dizendo, olha, você vai ser curado. A gente sente uma dor de cabeça e a gente não ora pedindo para Deus nos curar. Poucas vezes a gente ora falando, Deus me cura. Não estou falando que você tem que parar de tomar remédio, não. Mas o que eu estou falando é que a gente tem que ter ousadia na nossa oração. Jesus fala, não é João Marcos que fala, Jesus fala que aqueles que creem em Deus farão obras ainda maiores. Maiores. E a gente se contenta com pouco. A gente se contenta com botar meu papelzinho aqui no pedido de oração. Quantas vezes eu refuguei, dizendo assim, amarelei, quando Deus botou no meu coração, ora por essa pessoa para ela ser curada. E eu, não, tá doido? Deus, Jesus, que isso? Passa para outro, eu não. E eu não orei. E ano passado eu fui pregar no Meyer. E eu preguei essa passagem que eu vou pregar no congresso. Jesus quer ser curado. E acabou o culto. Eu cheguei até a conversar isso com a Abner na época. Uma senhora chegou para mim e falou assim, você crê em Deus? Eu falei, creio. Ela perguntou de novo, você crê em Deus? Creio. Então por que você não crê que Deus pode curar? Aí eu fiquei assim, sabe aquelas senhoras meio senhorinha da igreja, que você tem até medo que ela pode saber todos os seus pecados. Eu fiquei ali quieto. Ela, por que você não crê? Aí ela falou, eu falei assim, mas eu creio. Aí ela falou assim, então quando você sair daqui, você pode saber que Deus vai te dar um dom. Dom de cura, mas você tem que crer que Deus cura. E eu saí dali e orei por todo mundo, eles foram curados. Amém? Nada, eu fiquei morrendo de medo. Fiquei meses sem falar. A única pessoa que eu tinha falado foi o Abner. A gente indo para o curso lá. E eu fiquei sem falar com ninguém. E às vezes eu me pegava pensando nisso. Eu falei, Deus,
Sabe por quê? Porque, vamos ser bem sinceros, quando a gente vê um culto e a pessoa fala assim, que teve cura no culto, o nosso primeiro sentimento é falar assim, a gente vê tanto picareta aí, não é verdade? Vamos ser bem sinceros, não é isso, Matheus? A gente vê, tem tanto picareta aí, tem os caras lá na televisão que, eu estava ouvindo ontem, o Henrique conversando sobre um pastor que foi convidado para pregar na Nova Vida, e ele ia pregar na sexta, e na quinta um pastor foi assisti-lo pregando num grande evento, e quando chegou naquele evento, viu que ele estava ensaiando com as pessoas o que ele ia fazer durante o culto, dizer que as pessoas iam ser curadas, porque tem muito picareta nesse meio. E sabe o que isso tem acontecido? Tem acontecido que pessoas que Deus tem dado o dom de cura, de libertação, elas se amedrontam. Porque sempre vai ter um fariseu, alguém para condenar. Sempre vai ter alguém para falar mal. Por isso que a nossa geração parou de ver sinais. Parou de ver milagres. Quem já viu um milagre assim na sua frente? Poucas pessoas. Sabe por quê? O que nós estamos seguindo a Cristo, vamos ser bem sinceros, era para todo mundo estar levantando a mão. Era para todo mundo estar levantando a mão e falar assim, eu já vi coisas maravilhosas acontecerem. Era para ser assim, mas isso mostra um nível tão superficial que nós temos vivido do cristianismo. O evangelho tão raso. A gente não ora. A gente viu tem um cara na televisão, o Caio Fábio. O cara não, esquece ele, mas olha só. Ele falou uma coisa inteligente ele falou. Quando as pessoas marcam assim, culto de cura, eu já desconfio, porque Deus pode curar todos os cultos. Deus pode curar numa oração na esquina, Deus pode curar numa oração que você faz pelo WhatsApp, porque Deus é um Deus que cura em tempo e fora de tempo, em todos os lugares. A gente viu testemunhos aqui no nosso grupo do WhatsApp, Raquel falou, Henrique, de pessoas que foram curadas através da oração. Porque a gente tem que descobrir a arma da oração. A gente tem que ser uma geração de Jerubaals, que derruba altares. Homens e mulheres cheios de Deus. Começa a encher seu YouTube de testemunhos. Começa a ver no seu YouTube, ao invés de ficar vendo Porta dos Fundos, apesar de depois de ficar vendo Desconfinados, sei lá o que você vê, Game of Thrones, não sei o que você vê, Revenge, ninguém vê, todo mundo aqui só vê Chaves. Comece a ver mensagens que edificam. Quando a gente vai fazer uma biblioteca do APT, a gente quer indicar livros, não é para você atrair o favor da graça de Deus, para você ser rico, não. É para você ser usado por Deus em todos os lugares que você entrar. Porque a única Bíblia que alguém vai ler um dia vai ser a sua vida. Talvez uma pessoa nunca tenha pego numa Bíblia, mas ela vai ler a sua vida. Só para a gente terminar, uma vez numa aula de produção gráfica, lá na faculdade, eu tenho uma Bíblia preta, que eu tinha perdido, mas depois eu achei, estava dentro do negócio do carro, que fica no banco para a gente botar ali, né? No banco de trás para a gente colocar, a minha Bíblia estava lá, ficou 6, 7 meses lá. Aí eu comprei essa, mas aquela Bíblia estava meio velhinha. E um dia o professor falando de produções e tal, editor gráfica e não sei o que lá, ele falou, por exemplo, uma Bíblia, a Bíblia, ela, como são muitas páginas, elas são costuradas. Aqui, ó, tá vendo? Você pega a sua Bíblia aí, ó. Crentão, pega a Bíblia aí. Elas são costuradas, tá vendo? Ó, as páginas são costuradas, em gomos e tal. Aí ele mandou assim, mas poucas pessoas têm uma Bíblia. Eu cheguei e falei assim, eu tenho. E eu estava tão abençoado que a minha Bíblia estava rasgada, estava velhinha, bem ali. E a Bíblia passou no lugar, na mão de todo mundo da sala. E eu voltei para casa pensando assim, as pessoas, hoje, pelo menos, tocaram numa Bíblia. Mas eu vou ser, todos os dias agora, a Bíblia que elas vão ler. Na minha postura, com a minha conduta, com as minhas atitudes naquele lugar. Quando você chega na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e você fala, eu sou cristão. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, ela falou assim, eu falei, eu sou cristão. Ela, eu vou na igreja, mas eu não sou crente, não. Eu vou todo domingo de manhã e de noite na igreja tal ali, perto da sua casa. Eu falei assim, então, eu vou lá, mas eu não sou crente, não. Tá. Pelo menos foi honesto, né? Com ele mesmo. Mas você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Nós temos que ser Jerubaals, uma geração de jovens
que derrubam altares de Baal e oferecem a Deus o mais perfeito sacrifício. Amém? Amém? Você pode curvar sua cabeça, eu quero orar com você. Quero orar com você. Eu sei que